Irmãos queridos, boa noite, graça e paz. Você que nos visita hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, sinta-se à vontade no nosso meio. Eu acho que você já está à vontade, continue assim. Você que assiste essa pregação pelo YouTube também, essa mensagem gravada, que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar com você poderosamente também. Abra, por gentileza, a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Hoje iniciaremos o capítulo 2 na carta de Paulo aos Filipenses. O título da mensagem, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria, irmãos, que o título dela é A Importância da Unidade Cristã. É importante a gente viver em unidade. E nem sempre viver em unidade é fácil, né? Às vezes a gente quer arrancar o pescoço de um, quando fica com raiva de outro, você quer arrancar o pescoço do outro. Às vezes tem uns 10 que quer arrancar o nosso também, não é verdade? É difícil às vezes, é difícil porque somos humanos, falhos, temos nossos temperamentos, mas o Senhor vai nos ensinar hoje, a partir desses 5 versículos, sobre a importância da unidade na caminhada cristã. E existem 2 verdades, irmãos, que são vitais com respeito à unidade da igreja. E a primeira delas é que a unidade espiritual da igreja, ela é única e basicamente feita, criada e compartilhada por Deus. A unidade espiritual da igreja, ela é única e exclusivamente de Deus, e a gente não pode criá-la. É Deus que gera essa unidade. Nós não podemos criá-la, mas nós podemos preservá-la. Esse é o nosso papel. O Senhor compartilha e a gente preserva através dos nossos relacionamentos. Todos que creem em Cristo, de qualquer tempo ou lugar, fazem parte da família de Deus e são unidos pelo Espírito Santo. Dito isso, a segunda verdade é que a unidade espiritual da igreja, ela precisa ser preservada com diligência. E o maior perigo para a igreja, tanto a igreja do passado como a igreja do presente, por assim dizer, até também a igreja do futuro, é justamente, irmãos, a desunião. Isso é um câncer que mata qualquer igreja. Na história da igreja já vimos isso, no presente muitas vezes vivenciamos, e se não cuidarmos, por assim dizer, no futuro é possível que igrejas também venham a passar por problemas dessa natureza. E embora a unidade espiritual dos crentes ela seja inquebrável em Cristo, a comunhão ela pode ser comprometida por divisões que acabam acontecendo dentro da igreja, como acontece também em meio a famílias que não têm harmonia alguma, pode acontecer. E Paulo aqui ele está transitando, né? Quando a gente olha para o capítulo anterior e para o que veremos na frente, ele está no capítulo 2, entre o primeiro e o quarto, ele está transitando entre inimigos externos que existem para inimigos internos. E ele começa a alertar a igreja, porque a igreja estava, de certa forma, dividida e se tornando vulnerável a todo tipo de ataque do mundo. E assim, irmãos, a unidade ela não deve ser apenas um conceito teológico e muito menos filosófico, pelo contrário. A unidade ela precisa ser visível, a unidade ela precisa ser palpável, a unidade ela tem que ser constante nos nossos relacionamentos, baseada nas bênçãos que nós, que somos crentes em Jesus, já experimentamos. Sendo assim, a gente conclui, através do apóstolo Paulo, que a unidade da igreja é fundamental para o testemunho e a vida em comunhão no corpo de Cristo. Então, Ed, como é que a gente pode, se você fala isso, como é que a gente pode crescer em unidade?
como é que nós podemos crescer em testemunho, em comunhão, sendo parte do corpo de Cristo? O primeiro conselho sugerido aqui, no texto que nós iremos observar, são justamente os alicerces da unidade, no versículo 1. Olha só o que diz o versículo 1 para nós. Portanto, se por estarem em Cristo há algum encorajamento, algum consolo de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão. Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça. Pai, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que Tu venha falar aos nossos corações. Nesse momento, Pai, eu me coloco diante da Tua igreja, pedindo o Teu auxílio, clamando pelo Teu favor, pedindo para que Tu fale aos nossos corações, que eu diminua, que Tu cresça, que o Senhor seja exaltado e que o Senhor aplique cirurgicamente essa mensagem aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está aqui, antes de exortar a igreja sobre a unidade cristã, apresentando toda a sua base doutrinária. E ele mostra aqui 4 pilares que sustentam essa unidade, os quais não são criados pela igreja, mas são dados por Deus, preservados pela igreja, e esses fundamentos aqui são apresentados em cláusulas condicionais, assumindo que cada uma é verdadeira. Então, de quais pilares você está falando, Ed? O primeiro deles, irmãos, o primeiro pilar é o pilar da exortação em Cristo, no versículo 1. Por que eu estou falando isso? A palavra grega aqui, paraklesis, ela sugere que existe uma obrigação sobre os irmãos filipenses, que é decorrente da sua vida, como está no versículo 1, em Cristo, para trabalharem juntos em harmonia, ou seja, todos os crentes que já receberam encorajamento, que já receberam exortação, que já receberam conforto em Cristo, e essa experiência comum deve nos unir. E nesse caso, eu preciso falar, irmãos, ninguém pode estar unido a Cristo enquanto vive em desunião, enquanto vive em ódio com o seu próximo. É impossível você ter relacionamento íntimo com Deus se você guarda rancor, mágoa, ódio no seu coração com relação a alguém. O segundo pilar é a consolação de amor, ainda no versículo 1. A palavra aqui no versículo 1, consolo, ou talvez consolação, na sua versão, ela pode ser traduzida como encorajamento do amor de Cristo pela igreja. E Paulo aqui, ele apela o mais elevado motivo. E qual é esse mais elevado motivo? O amor de Jesus Cristo. Por nós, por mim e por você. É esse amor que nos chama a viver em harmonia, é esse amor que nos ensina a amar como Ele amou, é esse amor que faz a gente suportar, muitas vezes, as pessoas, é esse amor que nos ensina a perdoar quando a gente não quer. Esse amor, irmãos, não é apenas para os que agradam a gente. É muito fácil agradar as pessoas que fazem o nosso bem, mas esse amor é para todas as pessoas, inclusive até para aquelas pessoas que nos odeiam. O terceiro pilar é a comunhão do Espírito, ainda no versículo 1. A comunhão no Espírito, irmãos, une os crentes como um só corpo, eliminando as desavenças e partidarismo. O Espírito Santo de Deus une eu e você, sendo o princípio unificador da igreja local, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12. Se o Espírito, ou melhor dizendo, sem o Espírito Santo de Deus, não existe vida. Sem o Espírito Santo de Deus, não existe poder.
sem o Espírito Santo de Deus sendo refletido de maneira prática, a igreja do Senhor não tem um... Oh, meu Deus do céu, eu estou querendo fugir da redundância, mas ela está fugindo do vocabulário aqui. Sem a vida prática, refletindo o Espírito Santo de Deus, uma igreja não estará vivendo uma vida saudável. Eu vou ser redundante aqui mesmo, ela estará sendo morta, ela estará morrendo aos poucos. Sem o Espírito Santo de Deus sendo evidenciado de maneiras práticas, uma igreja estará adoecendo. E quando menos esperar, ela terá uma morte súbita. Mas onde o Espírito Santo de Deus habita, onde o Senhor reina, vai existir amor e harmonia, irmãos. E o quarto pilar é justamente, no quarto pilar nós vamos encontrar os entranhados afetos, olha que palavra difícil e bonita, os entranhados afetos e misericórdias, mas trazendo para uma linguagem assim bem nordestina, esse quarto pilar, irmãos, revela para mim, revela para você afetos profundos de compaixão, afetos profundos de verdade. A palavra grega aqui para afeição, ou talvez na sua Bíblia esteja afeição ou afeto, ainda no versículo 1, está se referindo a emoções extremamente profundas, enquanto a palavra grega para compaixão, que talvez na sua Bíblia esteja compaixão ou misericórdia, descreve uma piedade cheia de ternura e também de simpatia. Ou seja, esse cuidado verdadeiro pelo próximo fortalece a unidade dos crentes. Quando o Espírito Santo de Deus, ele trabalha, irmãos, ele produz frutos como amor, ele produz frutos como compaixão, ele produz frutos como o arrependimento, e a ausência dessas qualidades vai causar um desarranjamento na igreja, e ela estará morrendo a passos largos, quando muitas vezes para o lado de fora parece que está tudo bem, mas por dentro, como um câncer, vai matando aos poucos. Então o apóstolo Paulo, ele continua no verso 2, mostrando esse imperativo da unidade. E aí, como a gente já sabe, ele está preso, à beira do martírio, próximo da sua morte, mas ele mantém o seu foco na igreja e não em si mesmo. Ele permanece focado na pregação do Evangelho por amor a Cristo, e apesar de todas as circunstâncias que ele está passando, das adversidades, das lutas, ele possui alegria, como a gente viu e como é o próprio resumo em uma única sentença do significado dessa carta, que é chamada de carta da alegria. E mesmo a tristeza, como vimos nas pregações anteriores, ele demonstra a alegria em Cristo por entender o propósito maior para o qual ele foi chamado. Mas ainda ele deseja ver a igreja alcançando um grau maior, mesmo com o seu foco, mesmo com a sua alegria, mesmo com o seu contentamento, entendendo que os irmãos não largaram a sua mão, ele quer ver a igreja crescendo, ele quer ver a igreja melhorando, ele percebe que existem dificuldades e ele quer ajudar esses irmãos a melhorarem, porque nós precisamos continuar caminhando em melhorias, porque nós somos falhos, temos defeitos, embora já tenhamos sido salvos pelo nosso Senhor. E aqui ele começa a demonstrar esse desejo de alcançar a igreja num grau maior, que é justamente a unidade. Mas ele também quer trabalhar a humildade nos corações. Ele também quer desenvolver a solicitude, ou seja, ele quer ensinar a igreja a ser solícita. E esse progresso, por assim dizer, espiritual dos filipenses, ia completar a sua alegria. Ele já estava alegre, mas a conclusão desse trabalho, alcançando o seu objetivo, que ele via que eram dificuldades na igreja, completariam a sua alegria. Uma boa pergunta que nós poderíamos fazer para nós, Uma pergunta retórica: qual de fato é a nossa alegria? Eu sou salvo em Jesus Cristo, amém. Isso é uma alegria
maior de todas, mas dentro da alegria maior que nós temos nos nossos corações, quais são as outras alegrias que podemos pontuar na nossa caminhada? Quais alegrias podemos desenvolver dentro da nossa caminhada? Poxa, eu oro ao Senhor e o meu desejo é ver a minha família sendo restaurada, e isso vai trazer alegria para o meu coração. Eu oro para que o meu marido tenha um encontro com o Senhor, e isso vai gerar alegria no meu coração. Eu oro para que os meus filhos cresçam nos caminhos do Senhor, e desde a infância eu apresento eles a Cristo, e isso gera alegria no meu coração. São alegrias em desenvolvimento. Da mesma forma, Paulo aqui também, para completar a sua alegria, ele tem o desejo de ver essa unidade na igreja, ninguém brigando com ninguém, não havendo desavença, uma humildade que ele percebia que ainda faltava, essa solicitude das pessoas servindo uns aos outros, e ao mesmo tempo ele queria ver as famílias unidas em Cristo, servindo a igreja do Senhor. E mesmo na prisão, ele considera a igreja de Filipos sua alegria. As suas orações pelos filipenses eram repletas de alegria, irmãos, como nós sabemos. A gente vê isso no versículo 4 do capítulo 1. Mas ele anseia que o cálice dessa alegria transborde. Ele não está 100% satisfeito, ele quer ver mais, ele quer ver a presença do Espírito Santo de Deus transbordando na vida dos irmãos, ele quer ver as atitudes sendo mudadas. Eles já eram salvos, mas ele quer ver frutos de arrependimento, demonstrações práticas das mudanças que aconteceram aqui do lado de dentro. O lado de fora, ele precisa ser apenas o resultado daquilo que transbordou do lado de dentro. É isso que ele está querendo ver. Ele não pode sair da prisão, mas a sua carta, a sua mensagem pode ser o canal de Deus para a libertação e o transbordar na vida dos outros. E ele continua na sua missão, desejando ter Hoje o negócio está complicado para mim, viu? Ore por mim, irmãos. Me ajude em oração. Eita, Jesus amado. Sai dele e não entre ninguém. Um completamento, não é essa palavra, mas ele quer ver a completação. Existe essa palavra? Obrigado, Israel. Também não era essa não, mas a complementação da obra que começou e da alegria que iniciou no seu coração. Então, ele agora anseia e ele ordena no versículo 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo, ele não está plenamente alegre enquanto o espírito de divisão continuar ameaçando, irmãos, essa igreja que era tão generosa. E ele exorta os filipenses aqui a terem essa unidade sincera de propósito, em que ninguém deseja impor de propósito as suas próprias vontades, mas sim que eles pudessem passar a olhar para os outros. E mesmo sendo uma igreja generosa, olha só que interessante, mesmo sendo uma igreja que não largou a mão do apóstolo Paulo em momento algum, comprometida com a obra missionária, confortando ele na prisão, mesmo assim os filipenses estavam sendo ameaçados por divisões internas. É uma lição que a gente aprende aqui: nunca olhe para o jardim do vizinho achando que o jardim do vizinho é mais bonito que o seu. Todos temos problemas, todos passamos por adversidades. Não existe uma igreja perfeita, não existe uma igreja 100% perfeita. Temos problemas. Isso me dá um refrigério no coração. Eu falo: Senhor, ai, Jesus, é aí que eu olho e entendo que de fato nós dependemos única e exclusivamente de Ti. Irmãos, como que a igreja poderia completar a alegria de Paulo? O versículo 2 demonstra isso para a gente. A igreja de Cristo
os filipenses, eles poderiam completar essa alegria de Paulo, demonstrando unidade de pensamento. E aqui a gente vê, né, que a unidade de pensamento é alcançar especialmente as pessoas, é você ter um relacionamento próximo, construindo relacionamento profundo. Essa unidade aqui, ela não é teórica apenas, muito menos doutrinária, ela é prática, ela envolve atitude moral, ela envolve um comprometimento pessoal, ela não envolve aquele tapinha nas costas como pessoas por aí fazem, aqui não faz, graças a Deus por isso. Como que diz assim, estou contigo, viu? Se precisar de alguma coisa, dá aquele tapinha e vai embora. Aí de repente você fala, rapaz, estou precisando. A pessoa chega a ter um susto. Aí fala, rapaz, eu tenho que resolver um negócio ali, depois eu volto. Na verdade, o comprometimento que está sendo tratado aqui, ele é um comprometimento estritamente pessoal, irmãos. O que está escrito? Ter o mesmo modo de pensar. Não significa concordar com tudo, mas ter o mesmo modo de pensar é justamente ter a mesma atitude de Cristo. Com certeza vocês não vão concordar com tudo que eu penso. Com certeza vocês podem não concordar com muitos comportamentos, como também eu não vou concordar com uma coisa ali, com uma coisa ali, mas nós, unidos em Cristo, precisamos ter a mesma maneira de pensar olhando para Cristo. Como a igreja pode completar a alegria de Paulo? Ainda no versículo 2, demonstrando unidade nos relacionamentos. Os filipenses aqui no versículo 2 estão sendo chamados para ter esse mesmo amor uns pelos outros, igual o amor que Cristo tem por nós. E amar os outros nem sempre é fácil. Amar os outros nem sempre é fácil. Às vezes a gente quer arrancar o pescoço de A, B, C. Que Deus tenha misericórdia de nós. E embora os crentes não possam fazer o que Cristo fez, que de fato nós não conseguiremos fazer, nós podemos seguir o seu exemplo. A gente precisa seguir o seu exemplo, irmãos. De que forma? Expressando amor mútuo. De que forma? Nos envolvendo com as pessoas. De que forma? Caminhando com pessoas. De que forma? Chorando com as pessoas. De que forma? Suportando as pessoas. De que forma? Parando de olhar para os nossos próprios problemas. De que forma? Passando a olhar para os nossos irmãos e caminhando com eles, ajudá-los nas suas necessidades. Foi um pouco do que a gente viu até hoje de manhã também, sobre a importância de caminharmos juntos, deixando de olhar para os nossos problemas e adversidades e passando a olhar mais para Cristo. Como a igreja poderia completar a alegria do apóstolo Paulo? Demonstrando também unidade de sentimento. Como assim, Edilson? Irmãos, a igreja, ela é como um coro. A gente vai ter cantata de Natal aqui, a gente vai ver. A igreja é como um coro. Todo mundo deve cantar o mesmo tom. Todo mundo deve cantar a mesma nota musical. E os crentes, eles não são competidores. A gente não está aqui para competir com ninguém. Eu e você, na verdade, somos cooperadores. A gente não pode ser rival. Na verdade, devemos ser parceiros. E a busca não é por causa pessoal. A nossa busca aqui, irmãos, é pela glória de Deus. A nossa busca aqui não é os nossos próprios interesses. O nosso propósito aqui é fazer Cristo ser revelado. O nosso propósito aqui não é ter a nossa conta bancária em primeiro lugar, explodindo de dinheiro. O nosso propósito aqui é olhar para as riquezas do Senhor e desejar toda a sorte de bênção que vem do alto. Esse é o propósito do crente. E na sequência do texto, nós percebemos, não há espaço para disputa política, brigas de cargo, ciúme, inveja.
Dentro da igreja não vai poder existir isso. Aqui nós temos espaços para que todas as pessoas possam servir. Na verdade, temos até carência em muitas áreas. Não é necessário ninguém ficar brigando por posição. Pelo contrário, nós temos espaço para servir e necessidade. O que o Senhor Jesus certa vez falou? A seara é grande e poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores da seara. E aí uma outra lição que a gente vê acerca da unidade, vai agora dos versículos 3 ao 5. O apóstolo Paulo mostrando a virtude que promove a unidade. Do que ele está falando? Ele está falando que a humildade ela é uma virtude extremamente essencial, irmãos, para promover a unidade e o remédio que vai quebrar todo o mal que ataca. Como assim, Edilson? Fala de maneira mais simples. Você falou numa frase, talvez eu não tenha entendido. Enquanto você busca a humildade em Cristo, o Senhor vai quebrando todas as hostes malignas. Enquanto você busca humildade, prostrado diante de Cristo, o Senhor nas regiões celestiais vai trabalhando pela minha vida, pela sua vida e fazendo o que ninguém tem condições de fazer. Só que a dificuldade, irmãos, é que as pessoas às vezes demoram para entender isso. A dificuldade é que as pessoas nem sempre conseguem compreender. Até os próprios discípulos de Jesus, eles demoraram a entender essa lição. E eles frequentemente estavam discutindo, né? Quem é que deveria ser o maior entre eles. E a resposta de Jesus afirmou que o maior entre eles é justamente aquele que tem que servir. Lá em Marcos 10 diz, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Tá, então o que é humildade, Edilson? Irmãos, se eu pudesse definir humildade, eu falaria que humildade é reconhecer quem você é. Humildade é reconhecer quem você é. E o apóstolo Paulo, ele exemplifica essa unidade em todas as suas cartas. O apóstolo Paulo, durante a sua terceira viagem missionária, ele descreveu ele mesmo como o menor dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. O apóstolo Paulo, durante a sua primeira prisão em Roma, ele se intitulou como o menor dos menores de todos os santos. Efésios capítulo 3, versículo 8. O apóstolo Paulo, mais tarde, já na sua segunda prisão, ele refere-se a si mesmo como o principal dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Irmãos, esse progresso aqui em humildade, ele revela que o orgulho ele não prevalece no coração da pessoa que caminha com Cristo Jesus. O orgulho, ele precede a queda. Como está o seu coração? Como nós estamos diante do Senhor? Então, como a humildade ela vai se manifestar, Edilson? Paulo aqui ele está apontando, né? Nos versículos 3 e 4, duas manifestações claras da humildade. No versículo 3, ele mostra a humildade que honra a outra pessoa, e no versículo 4, ele mostra a humildade buscando os interesses de outra pessoa. Olha o versículo 3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ou seja, quando a gente olha no capítulo 1, Paulo está colocando Cristo em primeiro lugar, no versículo 21, mas agora ele está colocando o próximo acima dele mesmo. E ele vai lá para o final da fila. Uma pessoa humilde, irmãos, ela não está buscando projeção, ela não está buscando fama, ela não está buscando reconhecimento. Eu acho que eu já contei a história aqui da irmãzinha que era tão ativa na igreja, tão dedicada. Eu já contei essa história. Ela era uma bênção. De repente, no aniversário da igreja, o pastor foi inventar de agradecer. Por isso que não é bom agradecer nome por nome, para não deixar ninguém de fora. É bom fazer aquele agradecimento geral. Irmãos, Deus abençoe cada um. E
o Senhor sabe do seu esforço, do seu trabalho. Mas aí ele foi inventar de dizer todos os nomes. E esqueceu o nome da irmãzinha, o cara que trabalhava mais. Aquela irmãzinha ficou endemoniada, com a raiva, porque esqueceu do nome dela. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, irmãos, endemoniado entre aspas, viu, irmãos? Ele está ensinando aqui que a humildade, ela não busca o interesse próprio. Nós precisamos aprender a servir as pessoas sem esperar receber nada em troca. E o maior problema, muitas vezes, na nossa caminhada com Deus, é que eu e você, por vezes, somos tentados a buscar a Deus pelo que Ele pode dar. É sempre por interesse e não pelo que Ele é. E muitas vezes a minha busca, a sua busca, reflete interesses pessoais que nós desejamos que sejam resolvidos, solucionados. E por vezes Deus, Ele de maneira inconsciente, colocamos Deus atrás de um balcão, como se fosse um vendedor de sonhos e projetos, para suprir as nossas necessidades, e não é isso que o Senhor quer. Certa vez o teólogo Werner de Bull, ele disse que uma pessoa humilde realiza com prazer trabalho nos bastidores, deixando alegremente para os outros aquilo que recebe maior reconhecimento. Ele não está preocupado com os holofotes, ele não está preocupado com aquele tapinha nas costas dizendo muito obrigado. É bom a gente fazer isso, é importante nós fazermos isso, mas quando isso acontecer, a gente precisa compreender que não é para nós, a gente precisa compreender que é para o Senhor. Se foi bem feito para a glória de Deus e não para mérito nosso, embora tenha acontecido a nossa participação. A outra lição do apóstolo Paulo no versículo 4 é que a humildade, ela busca os interesses justamente de quem? Das outras pessoas. Não está relacionado a eu e você. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Por que ele está falando isso, irmãos? A igreja de Filipos aqui era composta por pessoas de diferentes origens. Ou igreja multiculturalizada, ou igreja financeiramente diversificada, o perfil de igreja dos mais grupos diversos. A gente vê na igreja de Filipos, por exemplo, a história de Lídia. Quem era Lídia? Uma senhora judia e extremamente rica. Mas a gente também vê na igreja de Filipos uma jovem que foi liberta. A gente vê na igreja de Filipos também uma escrava grega que foi alforriada. A gente vê na igreja de Filipos um carcereiro que foi alcançado pelo Evangelho. A gente vê na igreja de Filipos também um oficial romano da mais alta corte do império, que também foi alcançado pelo Evangelho. Agora pare para pensar comigo. Em todas essas condições, irmãos, que eu acabei de falar, grupos diversos, manter uma unidade na igreja, vocês acham que é fácil? Não. É muito mais fácil um grupo que todo mundo se identifica dar certo do que um grupo extremamente diverso. Mas a igreja do Senhor, ela é feita de quê? De pessoas diversas. A igreja do Senhor, ela é feita de preto, de branco, rico, pobre, intelectual, analfabeto. É a igreja do Senhor. Porque Deus, Ele ama em igualdade todos. Dentro da cultura indiana, a gente vê as castas sendo separadas. Os brahmas, que são extremamente ricos, os dalits, que são os mais pobres, eles não se misturam. E é proibido. Certa vez, um missionário, Donald Hazengrave, ele foi inventar de trabalhar um princípio chamado princípio da unidade homogênea,
onde ele começou a pregar na mais alta corte, entre os brahmas, e pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Lá ele batizava aquelas pessoas, ele discipulava aquelas pessoas, e lá, com os Dalits, os mais pobres, ele pregou, foram alcançados pelo Evangelho, ele batizou aquele povo, mas ele não misturou. Ele construiu várias igrejas por castas. Isso vai totalmente contra o Evangelho de Cristo. E aí a gente vê o William Carey, considerado o pai das missões modernas, quando ele vai para a China, ele vai quebrando toda essa estrutura religiosa errada, cheia de defeitos, onde na verdade não ensina o verdadeiro Evangelho de Cristo. Paulo está fazendo justamente aqui da maneira correta, mostrando para nós que a igreja do Senhor ela é feita em meio completamente diverso de pessoas. Ou seja, o que nós podemos aprender aqui? Que em meio às diversidades nós podemos crescer em unidade. E aqui ele vai totalmente contra a perspectiva do mundo, mostrando para nós que a igreja ela precisa ser trabalhada em unidade. E não é fácil, não é fácil. Às vezes é difícil. Mas na ética cristã, se preocupar com os interesses do próximo é fundamental. Se você não consegue entender que precisa olhar para o outro, se importar com o outro, independente de ser seu semelhante, talvez você ainda não tenha conhecido o Evangelho de Cristo. E ao contrário do mundo, né, onde cada um está buscando seus próprios interesses, aqui na igreja, e por assim dizer, aqui na Monte Sinai, deve haver preocupação genuína, irmãos, uns com os outros, com as necessidades, com as dificuldades, com as aflições dos outros. A gente precisa parar para começar a olhar quem está ao nosso redor. Nós precisamos começar a nos importar com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Eu e você precisamos parar de precisamos olhar menos para o nosso próprio umbigo e se importar com os nossos irmãos. Às vezes as pessoas estão indo de carona para casa, às vezes as pessoas estão indo de Uber, às vezes irmãos estão indo a pé. Falar então indo a pé, lembrei de um casalzinho de senhores, um senhorzinho e senhorinha que mora aqui atrás. Lembrei deles agora, eu tenho que ir lá visitar eles, eu não lembro de um nome. Eles iam para a igreja e voltavam a pé. É longe, viu? Eu falei, não, eu dou carona. Não, é aqui do lado, eu pensando que é aqui do lado aqui. Meu amigo lá do outro lado, longe. E eles vinham a pé, devagarzinho. Seus 70 e poucos anos. Eu falei, meu Deus do céu. Nunca mais vieram. Precisamos ir lá. Ah, mas não são da igreja. Mas estavam visitando. Tem que ir lá. Irmãos, a gente precisa se importar com as pessoas. Precisamos olhar mais para os nossos semelhantes. E quem é o meu semelhante, Ed? Olhe para o lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa do seu lado que não é o seu cônjuge e não é a sua família, tá bom? Que aí você já olha direto. Olhe para o seu lado, se tiver aqui a família, dá uma esticada no pescoço. Se na fileira é só a família, olhe para trás. Quem é meu semelhante? Irmãos, nem sempre é fácil trabalhar a unidade em meio à diversidade, mas em meio à diversidade nós podemos crescer em unidade. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Não, ele está mostrando, irmãos, que eu e você precisamos ter essa preocupação genuína com as pessoas, não olhando para as dificuldades, mas sim se importando com as aflições do outro. Contudo, Paulo, ele não exige que eu e você negligencie as nossas próprias responsabilidades. A gente vai continuar tendo as nossas responsabilidades, mas, contudo, ele quer que eu e você também, mesmo com as nossas responsabilidades, estejamos também compartilhando amor com o próximo, cuidado com o próximo, amando os irmãos, se importando com os irmãos, utilizando do nosso tempo,
da nossa energia, dos nossos recursos também, com equilíbrio, obviamente, para servir os nossos irmãos. A igreja, irmãos, ela é feita para que nós também estejamos uns com os outros, ajudando mutuamente. E aí, por fim, versículo 5, eu quero chamar o louvor para vir aqui. A mensagem hoje ela mais objetiva. O apóstolo Paulo termina no versículo 5 mostrando para nós o maior exemplo de todos, o exemplo supremo de todos. Ele conclui o versículo 5 mostrando a humildade de Jesus Cristo como o nosso exemplo maior. E ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui a gente percebe, né, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses, em momentos diferentes, ele citando exemplos de humildade. No capítulo 1, no versículo 20, ele mostra para nós a humildade de Timóteo. No versículo 30, lá no final do capítulo, ele mostra para nós a humildade de Epafrodito. Só que aqui no versículo 5, ele faz questão de mostrar para nós o argumento mais forte de humildade, que é Cristo. E ele mostra para nós que o exemplo de Cristo, ele é o fundamento, irmãos, de toda a ética cristã, especialmente quando se trata de altruísmo. O que é altruísmo, Edilson? Altruísmo é o oposto de egoísmo. Todo o exemplo de altruísmo de Cristo, que escolhe vir à terra, saindo do seu trono do céu, para vir para a crucificação na terra. Ele mostra para nós o maior exemplo daquele que não olhou para si mesmo, e sim desejou amar pessoas. Aqui, quando a gente olhar na sequência do texto, dos versículos 6 ao 11, ou até mesmo na continuação do 5 até o 11, nós perceberemos que Paulo descreve a encarnação de Cristo, ele descreve o esvaziamento de Cristo, a humilhação de Cristo, a obediência de Cristo, a exaltação de Cristo, a humilhação de Cristo, mas também a glorificação de Cristo. Ele vai refletir, irmãos, o coração do nosso Senhor. E ele começa mostrando para nós, nessa mensagem, como vimos, traços, princípios, valores e fundamentos que são inegociáveis, necessários para que a gente adquira unidade em meio à humildade. Mas para fundamentar o seu argumento, ele olha para Cristo, glorificando a Cristo e exemplificando a sua humildade. Se a gente for parar para olhar esse texto aqui, ele não está revelando apenas a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo, mas pelo contrário, esse texto aqui está confrontando eu e você. Ele está confrontando eu e você. Hoje a minha mensagem ela não teve um tom muito vibrante, hoje eu não estava muito empolgado, e eu fiz isso de propósito. Eu sou meio sanguíneo, eu me empolgo com as coisas, mas hoje de propósito eu me contive. Hoje de propósito eu coloquei o pé no freio, nas minhas emoções. Motivo demais? Porque essa mensagem é uma mensagem reflexiva, irmãos.
Será que eu já compreendi na minha vida o que de fato é humildade? Será que eu entendi e tenho vivido o que o Evangelho de Cristo me ensina acerca da humildade? Ou será que as pessoas olham para mim e me reconhecem por aquilo que de fato eu não sou? Do lado de fora eu tenho uma casca e do lado de dentro eu tenho algo que causa uma vergonha absurda até a mim mesmo. E eu tenho uma vergonha tão profunda que eu não gosto nem de olhar para o que está ali dentro. Eu deixo escondido debaixo do tapete, para que ninguém veja. Eu não sei qual de fato é a sua realidade, mas Deus sabe. O meu desejo é que eu e você, irmãos, possamos, no nome de Jesus, a partir da próxima pregação, na semana que vem, a divisão do texto ela foi feita de propósito, para que na próxima semana nós possamos olhar única e exclusivamente para a humildade de Cristo. E que essa humildade de Cristo nos quebre. Que essa humildade de Cristo nos desmonte. Que essa humildade de Cristo gere lágrimas nos olhos, nos nossos olhos e arrependimento nos nossos corações. Trajetória de Cristo desde o trono do céu até a crucificação aqui na terra, irmãos, nos ensina que a verdadeira grandeza ela está na humildade. E assim o exemplo de Cristo, ele vai ser um convite para mim e para você a colocar todos os nossos direitos de lado e começarmos a olharmos para os direitos de Cristo e passarmos a nos importarmos mais com os outros. Humildade, por assim dizer, em uma das suas definições é reconhecer quem você é. Quem você é em Cristo Jesus. Que eu e você possamos de fato reconhecermos que somos pecadores alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Assim é o exemplo de Cristo, irmãos, um convite a colocar os direitos dos outros acima dos nossos e a servir com amor e dedicação. Que o Senhor aplique essa mensagem aos nossos corações. Baixe a sua cabeça novamente, vamos orar. Pai, eu te peço que tu trabalhe nos nossos corações, gere humildade nos nossos corações e faça o que não temos condições de fazer. Prepara os nossos corações para a mensagem da próxima semana e que nós possamos ser quebrados, transformados e restaurados para a glória do teu próprio nome. Essa é a minha oração no nome de Jesus.